Então, o texto, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1 ao 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade. Grife bem essa palavra. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante conhecereis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim que faz as obras? Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O texto é bastante longo, mas eu quero pegar aqui por base o verso 6, onde ele diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no verso 9, quando ele diz: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, hoje, eu quero falar um pouco a respeito dessa questão aqui, de conhecer o Pai. Alguém já fez a lição aí? Vamos ver se alguém já fez a lição. Amoroso, poderoso, fiel e justo, Eliseu Gonçalves. O irmão Silvio Palácio acabou de entrar aí agora em pouco. Mas, senhor Silvio, é que eu fiz uma pergunta aqui, aliás, não é nem uma pergunta, é um desafio. Para quem puder escrever 4 qualidades de Deus, 4 virtudes que você considera legais, coisas que você poderia destacar nesta noite. 4 qualidades, 4 virtudes de Deus. O Eliseu já colocou: amoroso, poderoso, fiel e justo. Beleza? Então, no texto que nós lemos, nós vemos aqui Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E também dizendo que quem conhece a ele, conhece o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Por quê? Porque Cristo é a expressão exata do Pai. E quando se fala em qualidades, virtudes, né, atributos de Deus, a maioria de nós conhecemos aqueles atributos da divindade: onipotência, onisciência, onipresença. Isso são atributos da divindade. Só Deus tem essas qualidades, só Deus tem esses atributos e mais ninguém. Para ser Deus, tem que ter esses atributos. Então, atributos da divindade: onipotência, onipresença, onisciência. Mas Deus, além dos atributos da divindade, ele tem caráter, ele tem qualidades morais, ele tem virtudes que faz parte do seu caráter moral e que muitas vezes nós não conhecemos. Então, eu quero convidar você aqui para um breve explanação a respeito do caráter de Deus. Então, quando fala em caráter de Deus, fala das virtudes daquilo que ele é.
como, como uma pessoa moral. Porque Deus tem as suas virtudes, seus valores. E eu anotei algumas delas aqui, e que muitas das vezes nós não as conhecemos como sendo de Deus. Irmã Fátima, Jesus é bom, Jesus é muito bom. Isso isso é uma qualidade, uma virtude, um atributo do caráter de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos distinguir: os atributos da divindade e os atributos do caráter moral de Deus. Eu quero começar aqui, eu vou falar do caráter de Deus e automaticamente você vai pensar no oposto disso. E quem é que tem esse caráter? Honestidade, confiabilidade, dignidade, fidelidade, lealdade, humildade, bondade, benignidade, santidade, perfeição, integridade, verdade e realidade. Isso aqui é só um, porque a live hoje vai ser bem rápida. Então, o oposto dessas que eu mencionei aqui, nós vamos encontrar aquele atributo do caráter que não pertence a Deus, mas pertence ao diabo. E esses mesmos atributos morais que nós encontramos no Pai, nós encontramos no Filho. É por isso que ele diz: eu sou a verdade. Aquele que conhece a mim, conhece o Pai. Então, se Jesus Cristo é a verdade, então nós diríamos: o diabo é a mentira. Não, ele é a falsidade. É a mentira também, mas não no sentido de oposto à verdade. Ele seria mentira como oposição à realidade. Vamos lá. Então, quando eu digo que Deus tem honestidade e confiabilidade, automaticamente eu vou dizer que Satanás ele é desonesto e ardil. Ele é ardiloso. Quando eu digo que Deus tem dignidade, eu vou dizer também que o diabo, o opositor, tem imoralidade e indecência. Quando eu digo que Deus tem fidelidade, eu vou dizer que o diabo ele é infiel, infidelidade e inconstância. Quando eu digo que Deus tem o caráter de lealdade, o diabo é desleal. Quando eu digo que Deus possui o atributo moral de humildade, o Satanás ele tem o atributo moral de orgulho e soberba. Quando eu digo que Deus tem um atributo de bondade, eu também vou dizer que o diabo tem um atributo moral de maldade. Quando eu digo que Deus tem o atributo de benignidade, o atributo moral de benignidade, o diabo também tem um atributo moral, e o dele é malignidade. Quando eu digo que Deus tem um atributo moral de santidade, o diabo também tem um atributo moral de impureza e profano. Quando eu digo que Deus tem um atributo moral de perfeição, o diabo ele tem um atributo moral de imperfeito, defeituoso. Quando eu digo que Deus tem um atributo moral de integridade, ou seja, aquilo que é íntegro, completo, pleno, perfeito, o diabo tem o atributo moral de indeciso. Indecência, melhor dizendo. Quando eu digo que Deus tem o atributo moral da verdade, o diabo tem o atributo moral da falsidade. Quando eu digo que Deus tem um atributo moral de realidade, o diabo tem o atributo moral de mentira. E eu estava pesquisando aqui, e eu fiquei encantado, quando eu fui procurar os sinônimos do atributo perfeito. E o perfeito tem por sinônimo preciso, correto, ideal, sublime, completo, absoluto, total, excelente, impecável, belo, elegante, magistral e bonito. Esses são os atributos de Deus. E o oposto disso, do perfeito, é imperfeito e defeituoso, ou seja, quem não tem essas qualidades. Então, aonde eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer para você, o que o Espírito de Deus ministra no meu espírito, eu quero compartilhar contigo, é o seguinte: porque às vezes a gente atribui a Deus a verdade,
E como oposto disso, de verdade, nós dizemos que o diabo é mentira. Mas não nessa questão de verdade e mentira. Ele é a mentira, mas tem relação à realidade. Um exemplo. Se eu digo para você que eu não tenho um caderno de capa amarela, isso é mentira, porque eu tenho. Agora, se eu digo que eu tenho um caderno de capa azul que está na minha mão, isso é falsidade, porque o meu caderno é de capa amarela. Então, se eu nego a existência do caderno, eu estou mentindo, porque ele existe e está na minha mão. Mas se eu falsifico a informação e você está vendo que ela é amarela e eu estou dizendo que ele é azul, então eu estou falsificando essa verdade. Então, o diabo, ele falsifica, ele é falso quando ele apresenta o caráter dele. Porque o caráter dele não corresponde à realidade da criação. Porque Deus não criou o diabo com o caráter perverso que ele tem. Mas ele tornou-se mau caráter. E ele vive em cima dessas qualidades. Qualidade não, desses atributos de caráter, de mau caráter que ele tem. E toda a ação, todo o planejamento, e todo o intento, e todo o projeto dele é baseado no caráter que ele tem. E a Bíblia vai dizer que ele vem para matar, roubar e destruir, porque o caráter dele é mau. O caráter dele é um caráter falsificado. Agora, o caráter de Cristo é exatamente o caráter do Pai. Por isso que ele diz, eu sou a verdade. Porque o caráter de Cristo, ele reflete exatamente o caráter do Pai. Então, quando ele diz, eu sou o caminho e a verdade, ele está dizendo que quem olha para Cristo, quem vê as ações, as atitudes, a posição, a postura, a conduta de Cristo é a mesma do Pai. Então, essa é a verdade. O caderno é amarelo. Mas se eu digo que ele é azul, isso é falso. A informação é falsa. Então, quando o diabo manifesta o caráter dele, então o caráter que ele recebeu de Deus não foi esse, mas foi falsificado, adulterado, sofreu danos e prejuízo e tornou-se mal. Então, para você entender melhor, para você entender a questão de verdade e realidade, imagina 2 jovens pobres, criados pela mãe, nunca conheceu o pai, moradores de periferia. Um se torna professor universitário, o outro traficante. O traficante vai dizer, não, mas é porque eu fui criado sem pai, eu nunca vi meu pai, nunca recebi carinho de pai, faltou a presença, a figura paterna durante a minha vida, adolescência, infância, formação do meu caráter. Eu era pobre e a pobreza me obrigou a entrar para o crime. Essa é a verdade dele. Mas se nós vamos pegar a verdade do outro que se tornou professor universitário, ele vai dizer, apesar de ter nascido pobre, nunca ter conhecido meu pai, faltou-me a figura paterna, mas eu me tornei professor. Então nós vemos que a verdade dele é diferente, mas a realidade de ambos é a mesma. Ambos pobres, criados pela mãe sem conhecer o pai e de periferia. Então a verdade de um não é a verdade do outro, mas a realidade dos dois é a mesma. Então vamos trocar o cenário. Ao invés da periferia, vamos colocar os céus. Ao invés de 2 jovens, vamos colocar Jesus Cristo e Satanás. E ao invés da mãe, vamos colocar a figura do Pai, Deus Pai. Aí você vai ver que Jesus Cristo é a verdade, porque ele reflete o caráter do Pai exatamente como é. Mas Satanás, ele é falsidade, porque ele reflete o caráter que ele recebeu do Pai, um caráter, mas foi distorcido, falsificado, deteriorado e tornou-se um caráter mau. Então, quando eu digo que
Jesus é a verdade, eu estou dizendo que o caráter de Cristo, ele reflete o caráter do Pai. E quando eu digo que o caráter de Satanás não reflete o caráter do Pai, porém ele tem um caráter e é mau, então é um caráter falsificado. E quando eu digo que Jesus Cristo é a verdade, eu estou dizendo que o caráter de Cristo, as ações de Cristo, ele corresponde à realidade do Pai, aquilo que o Pai é. Mas quando eu olho para o caráter de Satanás, do diabo, eu vou ver que o caráter que ele apresenta não é o caráter do Pai. Então é mentira. Não é. Não é. Então, o oposto de mentira, ele não é verdade. O oposto de mentira é realidade. Porque assim como o caráter do Pai, na sua integridade e realidade, é o caráter de Cristo. Mas o caráter de Satanás é uma mentira, porque ele não reflete o caráter do Pai em nada. É falso, porque foi falsificado. Hoje em dia, muitos produtos correm no mercado aí que são produtos falsificados, ou seja, produtos que são copiados, adulterados e produzidos com qualidade inferior daquele que é o original. Então, o original existe. O original é real. Mas o falsificado também existe. Ele existe, mas é qualidade inferior, ele é deteriorado, ele é falsificado. Então, quando eu digo que Deus, que em Deus não habita a mentira, porque tudo que Deus é, ele passou para a natureza de Cristo. E, de certa forma, para nós também. Para nós também. Só que quando nós não praticamos, não exercemos o caráter de Deus, nós falsificamos um caráter e esse caráter corresponde à realidade do diabo e não à realidade de Deus. Então, o oposto de realidade é mentira, ou seja, o diabo é uma mentira. Porque Deus não o criou daquela forma, mas ele tornou-se aquilo. Deus não me criou pecador, mas eu adotei uma prática pecaminosa. Logo, eu não sou pecador, mas tenho prática pecaminosa. Para você entender. Então, aonde eu quero chegar? Bem, a exemplo do jovem que tornou-se traficante e coloca a culpa no ambiente em que ele foi criado, muitas vezes nós praticamos o caráter do diabo e para justificar, nós dizemos, mas eu sou imperfeito. Todos pecaram e todos pecam e todos erram. Errar é humano. Então, nós nos agarramos a essas desculpas esfarrapadas, igual a do jovem traficante. É um exemplo, isso é só um exemplo. Que nem todos vai usar a mesma desculpa, mas a grande maioria vai usar essa desculpa. Os defensores, né, vai usar essa desculpa, que é o ambiente, o meio, a ausência, a pobreza que faz a pessoa a caminhar e fazer essas escolhas. Então, vemos o seguinte, nós, muitas vezes, praticamos, ou seja, refletimos o caráter do Satanás, e para justificar, nós dizemos, mas é porque ninguém é perfeito. É porque somos pecadores, todo mundo erra e errar é humano. Então, baseado nessa desculpa, nós não admitimos que nós não estamos refletindo o caráter de Cristo. Não estamos refletindo o caráter de Deus. Então, o que acontece é que desonestidade, por exemplo, não é questão de pecado. Tem gente que fica preocupado em ser desonesto para não cometer um pecado. Mas ser desonesto
é um atributo do caráter do diabo. E quem anda em desonestidade, ele está refletindo o caráter de quem ele segue, de quem governa e de quem domina a vida dele. Então, nós precisamos parar de nos preocupar com o que é ou com o que não é pecado. Nós precisamos já começar a nos preocupar qual que é o caráter de Deus e qual que é o caráter do diabo. E quando alguém olhar para nós, possa dizer, ele anda na verdade, porque ele reflete o caráter de Cristo. Ou se alguém olha para nós e fala, ele anda em mentira, porque ele reflete o caráter do diabo. Então, a nossa preocupação não é se é pecado ou não é pecado. A nossa maior preocupação é se o que nós estamos fazendo, praticando, falando, vivendo, demonstrando, representa o caráter de Deus, o caráter de Cristo ou o caráter do diabo. Só isso. Então, hoje nós vemos muitas pessoas preocupadas em nominar os pecados. Isso é pecado, aquilo outro também é pecado. Daí já veio, não, isso não é pecado. Não, isso também não é pecado. A questão é, se estas práticas, elas correspondem ao caráter de Cristo ou ao caráter do diabo. Então, quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade, ele está dizendo, eu represento o caráter de Deus. O caráter do Pai, do Deus Pai. Então, todos aqueles que diz que tem Deus no seu coração, aquele que diz que tem o Espírito de Deus, mas as suas práticas correspondem ao caráter do diabo, eu não vou dizer que ele não tem Deus, mas eu vou dizer que ele ainda está precisando se chegar mais a Deus, porque eu entendo que há um processo de santificação e de transformação e de regeneração, há um processo. Eu não posso cobrar de alguém que entregou a vida a Jesus Cristo hoje, que ele já seja transformado. Veja o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Ou seja, os Gálatas estavam tendo uma postura, uma conduta que não estava condizente com o caráter de Cristo. Então ele estava dizendo, até quando? Filhinhos, eu estou... Ou seja, a dor de parto, ou seja, dar a luz a um filho. E Paulo estava se referindo aos Gálatas como a filhos que ainda não tinham nascidos para Deus, em Cristo e do Espírito Santo. Ainda era possível encontrar em seu caráter, na personalidade deles, algum resquício, algum vestígio do caráter de Satanás. Então, a minha preocupação não tem que ser se isso ou aquilo é pecado. A minha preocupação é se o caráter que eu estou demonstrando, os atributos do meu caráter, ele equivale ao caráter do Pai, o caráter de Cristo, ou o caráter de Satanás. É só isso. A nossa preocupação tem que ser só essa. Quando se fala de acertar e errar. Então, veja bem. 8h30. Veja. Hoje em dia nós vemos as pessoas muitas vezes se digladiarem para definir o que é pecado ou o que não é pecado. As pessoas, hoje em dia, conhecem a Deus na sua onipresença, onipotência, onisciência, e também nós apresentamos a Deus a elas somente os atributos divinos. E não vou dizer que Deus não os tem, tem, mas nós precisamos olhar para os atributos do caráter moral de Deus para poder refletir esse mesmo caráter moral. Porque se eu me apego nos atributos divinos, na onipotência, ou seja, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, eu vou querer que Ele resolva todos os meus problemas.
E tem muitas coisas, muitos problemas que sou eu mesmo que tenho que resolver. E Deus não vai resolver por mim. Mas Deus é o Todo-Poderoso, ele não pode fazer assim, resolver tudo. Deus não poderia resolver os problemas da humanidade, as diferenças, as desigualdades, a fome. Poderia. Mas isso é coisa que a própria humanidade pode fazer. Deveria fazer. Mas nós queremos colocar a responsabilidade para Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, então tu tem que fazer. Mas, primeiro, essas calamidades foram geradas por causa do caráter da humanidade, que não representa o caráter de Cristo, mas o caráter do diabo, que oprime. Rapaz. Veja. Oprimir. Agora eu vou pegar um gancho aqui. Quando se fala num atributo de humildade, às vezes as pessoas acreditam e pensam que ser humilde é ser pobre, ser humilde é ser pequeno, ser humilde é ser inferior. Não, não é. Humildade, ela tem a ver com submissão e obediência. Quando nós lemos, acho que em Efésios 2, capítulos que se segue, versículos que se seguem, vai dizer que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas na condição de servos, humilhou-se na condição de homem. Humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de Cristo. Então, se ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de Cristo, então, quer dizer, humildade ela está relacionada à submissão e obediência. Então, às vezes eu vejo pessoas dizerem assim, que o seu encarregado, o meu encarregado me humilhou. Não, ele não te humilhou. Ele te oprimiu. É diferente. Porque quando alguém usa a autoridade, o cargo e a posição que tem para subjugar outra pessoa, ele não está humilhando, ele está oprimindo. Eu tenho todo o direito de me levantar contra o meu opressor. Eu tenho o direito de me levantar contra o meu opressor. Eu não sou obrigado a estar debaixo de um jugo de opressão. Humilhar-se, você vai encontrar vários textos na Bíblia, né? Um que está correndo aí à torta e à direita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então eu me humilho, eu me submeto, eu me coloco embaixo do governo e domínio de Cristo. Então, eu voluntariamente vou e me coloco embaixo do governo e do domínio de Deus, para ser governado por Ele, para ser dirigido por Ele. Não é Deus que me humilha. Há algumas citações na Bíblia que fala de povos, né, que se levantaram contra Deus, e Deus, então, os humilhou. Deus os subjugou. Então, Deus dominou sobre eles. Porque de Deus ninguém zomba. Mas para ser abençoado, Deus não vai me humilhar para me abençoar. Eu vou me humilhar. Submeter voluntariamente e obediente. Então, há uma grande diferença. Então, tem gente que acha que ser humilde é ser pobre, é ser oprimido. Não. Ser humilde é ser submisso e obediente a Deus. E às autoridades também. Mas se muitas vezes nós não somos humildes às autoridades, muitas das vezes, então, ela exerce o poder e a autoridade que tem para dominar. Então, eu tenho que ver se eu estou sendo dominado porque eu estou recusando a me submeter, ou se eu simplesmente estou sendo oprimido. Né? Então, nós temos que entender isso. Então, amados, o horário já se foi, eu preciso partir. Mas eu creio que você entendeu, nesta noite, que a nossa preocupação maior é se a nossa conduta de vida, se a nossa forma de viver, de agir, ela está refletindo o caráter de Cristo ou o caráter de Satanás. É só isso. Porque se aquilo que eu faço está refletindo o caráter de Satanás, e eu estou usando uma muleta, dizer, não, mas é que eu não sou perfeito. Todos pecam. Errar é humano, e eu continuo praticando e exercendo o caráter do diabo.
Então, não tem como prosperar. Então, eu preciso ter consciência de uma coisa. Embora eu ainda não tenha atingido a medida da perfeição em Cristo, mas eu não posso usar por desculpa a condição de ser imperfeito. Ah, todo mundo erra, todo mundo pega para continuar sendo mau caráter. Mau caráter é o caráter do diabo. Não é o caráter de Cristo, não é o caráter de Deus. Eu até posso, não devo, mas às vezes posso até cometer um desvio de caráter, de conduta, mas não é uma prática rotineira e costumeira. Eu até marquei aqui a respeito do ímpio, do iníquo. O iníquo, ele é covarde. O iníquo é cruel. O ímpio, ele é violento. Ele é prepotente. Prepotente, ou seja, ele acha que não precisa prestar conta para ninguém. Ele detém o poder nele de fazer as escolhas, decidir, fazer o que quer sem prestar conta. Aí você fala, E se eu disser para você que um homem muito conhecido na Bíblia, a Bíblia chega a dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus, praticou tudo isso. Não era o caráter dele, mas em determinado momento ele fez. Quer saber quando? Quando Urias, o capitão do exército dele, estava lutando e pelejando lá na guerra, e ele estava no terraço do palácio dele, viu Betseba lá na casa dela. Ele estava no lugar mais alto, ele a viu. Achou bonita e formosa e mandou que a trouxesse e a possuiu. Foi covarde. Sabe quem ela era? Mulher de Urias, o capitão do exército dele. Ele foi covarde. Ela engravidou. Aí ele mandou que Urias viesse, passasse a noite em casa para dizer que o filho era dele. Ele recusou-se a ficar na casa dele porque os colegas de batalha e a arca estavam no relento. No final da história, Davi mandou uma carta pelas mãos dele, que era a sentença de morte dele, para que o general colocasse ele na frente da batalha e atacasse a cidade. Quando o exército inimigo viesse, ele se retirasse e deixasse Urias para morrer. Sabe o que é isso? Crueldade e violência. E achando que não precisava prestar conta para ninguém, prepotente. Mas Davi não era do caráter dele, mas ele fez. Ele buscou a Deus, buscou o perdão de Deus e arrependido. Mas as consequências veio. Então, o que eu estou dizendo para você hoje é que pode até acontecer de praticarmos algo que não é condizente com o caráter de Deus, mas com o caráter do diabo. Mas eu não posso ter isso por regra. Eu não posso ter isso como parte do meu caráter. O meu caráter tem que ser o caráter de Deus. Quais são mesmo os atributos do caráter de Deus? Honestidade, confiabilidade, dignidade, fidelidade, lealdade, humildade, bondade, benignidade, santidade, perfeição, integridade, verdade e realidade. E eu quero destacar aqui benignidade e bondade. Bondade é quando você faz aquilo que é bom. Benignidade é quando você é bom. E Deus não quer que eu pratique bondade, simplesmente. Deus quer que eu seja benigno. Veja, porque até o maligno pode praticar a bondade. A Bíblia vai contar, Jesus Cristo conta a parábola de um juiz iníquo, que ele não temia a Deus e nem aos homens. Mas uma certa viúva importunava ele todos os dias, faze-me justiça. Então ele fez justiça para não ser mais importunado pela viúva. Mas ele não fez justiça porque ele era benigno. Ele fez justiça para não ser importunado. Então, veja bem, que fazer coisas boas, praticar a bondade, não é o que Deus quer. Então, essa parábola não está fazendo um paralelo entre Deus e o juiz. Pelo contrário, está fazendo
uma oposição. Deus é diferente. Se o juiz que é iníquo faz coisas boas, imagina Deus que é benigno, que só faz coisas boas, só pratica a bondade. Então, não basta simplesmente eu querer praticar a bondade. Eu preciso carregar no meu caráter a benignidade. É isso que vale. É isso que importa. No final das contas, é isso que importa. É se o meu caráter corresponde ao caráter de Cristo, se corresponde ao caráter do Pai, ou se é o caráter do diabo. Então, daí, lendo o texto, você vai ver se orares, se pedires, tudo que pedires no meu nome, então eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, sabe por que muitas vezes nós oramos em nome de Jesus Cristo e não recebemos? É porque a nossa oração é de boca para fora. Chamamos Deus de Pai. Estamos na igreja, frequentamos cultos e templos, mas o caráter não é o caráter de Cristo. Já era tempo de ter sido formado em nós o caráter de Cristo, mas ainda predomina o caráter do diabo. Então, você vai ler na Bíblia, lá no verso 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E por que é que não faz? Porque ainda o caráter não é o caráter de Cristo. E farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, por que muitas vezes nós fazemos essa oração, pedimos em nome de Jesus Cristo, fazemos tudo direitinho? Nós esquecemos de observar isso aqui, ó. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que anda conforme o caráter de Cristo, ele reflete o caráter do Pai. E é filho. E Deus ouve, Deus responde, Deus abençoa. Não basta simplesmente falar de boca. Preciso de ser no caráter. Então, hoje nós falamos aí no tema de